Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai continuar a implementação da configuração do Redux utilizando a biblioteca React. Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho aberto o projeto que foi feito no vídeo anterior. Então aqui, se a gente adicionar novas tarefas, então estudar café, estudar HTML, estudar café não existe, né? Estudar café, estudar HTML, então a gente consegue adicionar as tarefas na lista de to-do e também conseguimos defini-las como done. Então as tarefas de fato foram feitas. Mas a gente precisa melhorar um pouco o código. Se a gente voltar aqui, vamos abrir o Components, o To-Do List, e vamos ver se eu consigo dar um zoom, perfeito. E para fazer essa atualização da lista aqui de tarefas, a gente está tendo que criar um estado para armazenar as tasks, a gente está tendo que fazer a importação da Store diretamente aqui no To-Do List, a gente está precisando fazer o subscribe dele, fazer umas coisas um pouco manuais. Será que não tem jeito da gente resolver esse problema, a gente parar de importar essa Store, pedir de alguma maneira que as coisas aconteçam mais naturalmente? Porque a ideia do Redux é que a gente não tenha mais que lidar com estado nos componentes. Então, a gente consegue garantir uma fonte única de verdade da aplicação, que é isso que o Redux vem para resolver. Mas dessa maneira, a gente está pegando o do Redux e jogando aqui para o estado do componente. Então, teoricamente, a gente está ficando com mais fontes de verdade. Então, qual será que é a verdade? É o que está no Redux, na Store, ou é o que está no componente? Então, veja que vai contra um pouco os princípios dele. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Eu vou para o nosso servidor e vou fazer a instalação de uma biblioteca chamada React Redux. Esse React Redux nada mais é do que um wrap com componentes específicos do React para estar fazendo a utilização da biblioteca Redux. Perfeito. Então aqui eu vou subir o projeto novamente, já que foi instalado. Então vamos começar as mudanças. O primeiro passo, eu não quero mais fazer isso aqui no Digimalt. Então vamos tirar esse cara aqui, sai fora. Vamos tirar esses tasks aqui também. E aqui, e aqui a gente vai tirar esses tasks aqui também. Calma, vai dar problema, vai dar erro. Não tem problema algum, é normal. Como que funciona? Eu quero receber por propriedade, por parâmetro do componente, por props, as tarefas. Então a gente pode vir aqui e colocar um const tasks e de alguma maneira, não sei como, a gente vai receber isso como propriedade. Então dis.props. Salvando. Não vai mostrar nada, vai dar algum erro, porque a gente esse task está undefined. Então a gente não tem nada definido aqui. Calma que as coisas já vão ser resolvidas. O que a gente precisa também mexer é aqui no app.js. Então aqui a gente precisa fazer uma pequena mudança. Então vamos importar um componente do React Redux, que é chamado de provider. Esse provider deve encapsular toda a aplicação. Então, no nosso caso, eu vou pegar o provider, vou colocar como o pai de todos os nossos componentes, da div e do to-do list. Vamos salvar. Beleza, mas aqui tem um pequeno problema. O provider, ele precisa receber uma store como props. Então, vamos vir aqui e importar a nossa store de ./redux. Vamos pegar a store e vamos passar como propriedade para o componente provider. Store vai receber store. Maravilha. Agora voltou a dar o erro do map, mas calma que a gente vai resolver aos poucos. Aqui eu vou importar também, vamos importar aqui um React Redux. Aqui eu vou importar um higher function que é o connect. E na exportação do componente, eu vou falar aqui connect vai receber dessa maneira. Então, o connect vai chamar uma função e vai devolver uma função que a gente vai passar o to-do list. Calma, já eu vou explicar certinho o que está acontecendo em todo o fluxo. Aqui eu vou passar null nesse pequeno momento. Vamos salvar. Beleza, tá dando um erro, mas a gente está encaminhando. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai pegar o que a gente quer mapear da store, do state da store, para as propriedades do componente. Então, para isso, eu vou criar uma função chamada map state to props.
a gente vai pegar da Store, do nosso state, do Reducer, e passar para o componente. Então aqui com o parâmetro eu vou receber um state, e isso deve devolver um JSON. Então o map_state_props é uma função, é uma iron function, que como primeiro parâmetro vai receber um state e deve retornar um JSON. E nesse state eu vou falar que a gente deve ter uma chave chamada tasks, que vai pegar state.todoReducer.tasks. E agora eu vou pegar essa função e vou passar como primeiro parâmetro para a função connect. Então tá lá, tá recebendo como parâmetro. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar um outro cara que vai se chamar const map_dispatch_to_props. Então tá lá. E aqui eu vou colocar um carinha que vai ser o dispatch como parâmetro e também vai retornar um JSON, assim como o stateProps. Então o que a gente quer retornar? Quais são as ações que a gente está disparando? A gente está disparando um add e a gente está disparando um remove. Então aqui eu vou colocar um add, vou falar que ele é igual a mais um carinha que eu vou importar aqui, mas esse cara eu vou importar do Redux, que eu vou chamar de bind actor creators. Então a gente vai colocar aqui bind actor creators. Como primeiro parâmetro a gente vai passar qual função que a gente quer fazer um bind, que é o actions.add. E como segundo parâmetro a gente vai passar o dispatch. E a mesma coisa a gente vai fazer para o delete, então o remove. Então vamos pôr aqui remove, actions.remove, tá lá, bonitinho. Agora o map state props a gente passa como segundo parâmetro na nossa funçãozinha aqui, connect. Vamos salvar e ver o que acontece. O componente renderizou, tá lá renderizado, mas para a gente dar uma olhada no que foi feito, eu vou mandar fazer um console log de dis.props. Beleza, deve ter logado alguma coisa, vamos recarregar. Então veja que agora, nas propriedades do componente, tem 3 itens. Tem o add, que é uma função, tem o remove, que é uma função, e tem o tasks, que é um array. Então, parece que é isso que a gente precisa. Então vamos testar aos poucos. Eu vou tirar esse console log, vamos voltar aqui, e aqui onde está o store, dispatch, acessando as coisas de forma hardcode, eu vou tirar tudo isso aqui, vou abrir um corpo aqui e vou fazer o seguinte, const, vamos pegar aqui o remove de dis.props, e aqui eu vou chamar o remove passando o task. Então aqui também a gente vai tirar esse cara aqui e fazer const add, que vai pegar de dis.props e vai fazer o add passando a tarefa. Agora, se a gente voltar, esse store não faz mais sentido estar aqui, que é o que a gente queria. A gente não queria ficar importando store de todos os nossos componentes. Se a gente salvar, funcionou, parece que está funcionando. Vamos abrir o console, não deu erro nenhum, já é um bom sinal. Então, vamos lá. Então, a gente tem o nosso add, tem o remove, tal, tudo bonitinho, certinho. Vamos fazer um teste? Vamos ver se está funcionando? Então, vamos aqui, ó, estudar Redux. Então, vamos dar um add. Parece que ele funcionou, parece que ele adicionou. Estudar HTML, parece que está funcionando, CSS, tomar café, perfeito, parece que está funcionando. Agora o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos tentar definir uma tarefa como dono. Então, dei dono Redux, beleza, no HTML, beleza, CSS, beleza, tomar café, beleza. Mas veja que ainda está, quando a gente faz o add, não está limpando o input. Então aqui no add, quando ele terminar o task, eu vou falar aqui, ó, dis.setState e fala que task é branco. Vamos salvar. Vamos testar novamente. Então, tomar café, adicionou, estudar Redux, adicionou, estudar React, adicionou. Se a gente dá o tomar café como done, foi. Redux foi. React foi. Perfeito. Então, parece que é isso que a gente precisava. Parece que essa é a ideia. Tá? Mas vamos entender quais foram as mudanças que a gente teve que fazer. Então vamos abrir o projeto e abrir o arquivo app, que foi um dos arquivos que a gente mexeu, e o to-do list. Olhando aqui primeiro no app, a gente instalou a biblioteca React Redux e estamos utilizando um componente chamado provider.
O provider deve encapsular toda a aplicação, tá? Nesse caso, a gente só tem um componente que é o to-do list, então ele está encapsulando o to-do list com a div. O provider também deve receber como propriedade uma store. Então a gente está passando aqui a store, estamos definindo a store que a gente criou no vídeo anterior. Também não tem muito segredo, é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Aí no to-do list, a gente precisou adicionar esse bind actors creators do Redux e precisamos desse connect do React Redux. Tá? O connect é um hierarchy component. Tá? Então, aí a gente tirou o state tasks, removemos o nosso component did mount e agora estamos recebendo tudo como props. Então aqui a gente fez a utilização do connect. Tá? E para o connect funcionar, a gente chamou a primeira função dele com map state to props e map dispatch de props. O que o map state to props vai fazer? Ele simplesmente vai acessar a store do Redux, vai acessar o Reducer que a gente precisa e pegar alguma coisa do state desse Reducer. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando a state, que no caso aqui vai chegar a store global. Estamos pegando o to-do Reducer, que é só ele que não interessa pra gente, e dentro dele a gente está pegando tasks. E estamos mapeando esse tasks para um objeto que a gente está retornando aqui, onde tem uma chave tasks. Tá? Então, o que a gente definir aqui como valor, como chave do objeto JSON, ele vai chegar como propriedade no nosso componente. Então, se aqui fosse A, o nosso componente chegaria em uma propriedade A. Se aqui fosse B, o nosso componente chegaria em uma propriedade B. Mas por questões de semântica, a gente definiu que vai ser tasks. Dessa maneira, o nosso componente vai chegar a uma propriedade chamada tasks. Tá? E depois a gente fez a mesma coisa com o map dispatch to props. O map dispatch to props, ele simplesmente vai fazer com um bind do dispatch da store com a ação que a gente quer disparar. Por isso que a gente teve que utilizar o bind actors creators, tá? Então a gente definiu uma chave que chama add. Com o primeiro parâmetro a gente passou qual ação que a gente quer executar, que a ação de fato vai ser a ação add. E com o segundo parâmetro a gente passou o dispatch, que é o mesmo dispatch que a gente fazia utilizando a store, tá? É ele que vai de fato disparar a ação lá para a nossa store para cair lá no nosso Reducer, tá? E aqui é a mesma coisa, se aqui fosse B, a gente teria uma propriedade, um componente chamado B. Se aqui fosse, sei lá, alguma coisa, a gente teria uma propriedade chamada alguma coisa dentro do nosso componente, que seria uma função, tá? E essa função seria a execução da ação action. Então aqui eu vou voltar para o add. O remove faz a mesma coisa, tá? Então a gente utiliza o connect, cria o map state to props, que vai mapear o state. O map dispatch to props, que ele vai mapear as funções, as ações que a gente pretende disparar. E isso aqui vai retornar, o connect vai retornar uma função, tá? Essa função de retorno, ela recebe um componente como parâmetro. Por isso que a gente chama novamente uma segunda função aqui, tá? E como parâmetro a gente está passando o nosso componente. Dessa maneira, ele vai pegar tudo que está aqui, então vai pegar o JSON do state, da store, do state do Reducer, vai pegar o JSON das ações, dos stats, e vai jogar, vai inserir como propriedade desse componente aqui. Por isso que agora dentro do nosso componente, a gente conseguiu fazer um dis.props e pegar o tasks. Por isso que no componente, a gente conseguiu fazer dis.props e pegar a função add. A gente fez dis.props e pegou a função remove. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue deixar um pouco mais próximo o Redux, a configuração dele, com aplicações do mundo real. Claro que falta mais algumas coisas, tem mais melhorias para fazer, tem coisas para a gente modificar, que a gente vai fazendo aos poucos, vídeo por vídeo, com calma, com tranquilidade, beleza? Bom, nesse vídeo é isso, queria mostrar para vocês como adicionar essa biblioteca chamada React Redux, para a gente conseguir fazer a utilização de componentes, de hard components e outros recursos que ela tem para nos oferecer. Dessa maneira a gente consegue atingir, consegue evoluir um pouco mais a nossa aplicação e ela está um pouco mais parecida com o que geralmente vai ter no mercado. Então, geralmente quando a galera utiliza Redux, a maioria das aplicações utiliza também o React Redux junto com ele. Tá? Não é obrigatório, não é necessário, mas comumente a galera usa. Beleza? Então fica acompanhando aí que nos próximos vídeos a gente vai evoluindo, vai adicionando middlers, adicionando logs,
adicionar umas coisinhas mais legais, alguns padrões que a galera também costuma fazer. Então, te vejo no próximo vídeo, não deixe de compartilhar, se inscreve no seu canal, compartilhe com a galera aí e dê o seu like. Até mais!